Boa noite, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional. Você conosco aqui pela TV Santa Cecília, sempre de segunda a sexta na sequência do nosso amigo JB, com entrevistas importantes e o debate sobre os assuntos que fazem aqui o dia a dia da Baixada Santista e a pauta nacional também. Lembrando que às 1h30 da tarde a gente tem um primeiro encontro, com o painel regional Debates, onde personalidades aqui da região e do Brasil discutem, debatem os temas importantes para a nossa região metropolitana e os assuntos da área nacional também, certo? Nessa edição, com prazer, a gente recebe aqui Orlando Rolo, suplente de vereador aqui na Câmara de Santos pelo PSDB. Boa noite, tudo bem, Rolo? Prazer receber você. Boa noite, Boturão. Boa noite, Sidney. Uma honra ter sido convidado e poder participar do programa. A gente fica satisfeito pela presença do Orlando e o Sidney Costa, nosso companheiro Sidney, mais uma vez participa, colabora com a gente, advogado, radialista, conosco em mais essa edição do painel regional. Prazer revê-lo, Sidney. Tudo bem? Boa noite, Boturão. Boa noite, o vereador, jovem vereador, Orlando Rolo, que premia aí uma marca nessa administração da cidade, desde o executivo, da juventude de volta. Baixou a idade e a gente crê também que vai aumentar a competência. Houve uma época que juventude, depois do deslize de um senhor, às vezes nem gosto de lembrar esse nome, viu, Boturão? Quem é, hein? O Collor. A juventude ficou marcada por causa de algumas ações tremendamente discutíveis e isso agora tem que ser esquecido porque o país, embora esteja com uma idade madura, precisa-se sim de jovens dispostos para lutar. E falando em idade madura, um velho andarilho, um santo aí da nossa região, acabou canonizado pelo Papa Francisco hoje, José de Anchieta, que não foi só um jesuíta desbravador, foi um visionário que abriu caminhos para a cultura, inclusive, como a gente sabe, indo até a capital, criando lá aquele espaço do pátio do colégio, depois consagrando onde hoje é o Largo São Francisco. Portanto, esse olhar do Papa para a América Latina já veio com a campanha da juventude, quando esteve no Brasil, e agora, novamente, pontua-se para a alegria daqueles que confessam a religião católica. Muito bem, bem lembrado pelo Sidney Costa, né? A gente tem aí a satisfação de ter hoje acompanhado hoje a canonização de José de Anchieta, né? Acho que não vou entrar no mérito aqui se houve justiça ou não, enfim, a gente não vai se aprofundar nisso, né? Até porque a canonização é feita pela Igreja Católica, mas é correta essa observação, né? Um olhar bastante aprofundado, né, pelo Papa cada vez mais aqui para a nossa América Latina, com o Encontro da Juventude no Rio de Janeiro, no mês de julho, né, que levou quase 5 milhões de pessoas às ruas de Copacabana, foi algo fantástico realmente. E lembrando que o Papa é argentino, né? É um latino-americano, né? É argentino. Poderia ser até um defeito, mas parece que mas isso defeito, não está implicando em nada. Nele é qualidade, é qualidade até. 3014-5281 para você entrar em contato conosco, ligar, participar com a gente. E nós vamos tentar fazer na semana que vem, não é um programa especial. O Sidney já está escalado aqui para a gente falar sobre o jesuíta José de Anchieta, não é? O novo santo brasileiro, não é? Com muito orgulho para todos nós. Ele que andou aqui por toda esta nossa região metropolitana e foi um desbravador, a gente pode dizer assim, né? Subiu a serra e realmente foi e pacificador também, né? Muita gente não sabe que o José de Anchieta, ele teve uma atuação marcante durante o conflito chamado de Confederação dos Tamoios, que foi realizado no litoral norte aqui de São Paulo, em Ubatuba. E o José de Anchieta, ele atuou de uma maneira tão conciliadora que ele se ofereceu na guerra que existia entre as tribos para ficar como refém. Uma tribo estava sendo financiada, vamos assim dizer, pelos franceses, que era a tribo dos Tamoios, a outra tribo dos Tupiniquins pelos portugueses. Havia um grande conflito na época e o advento do José de Anchieta ter se oferecido para atuar como refém foi um fator apaziguador durante esse conflito. Então, todos esses eventos históricos na vida de José de Anchieta têm que ser elencados e ressaltados também, né? Ô, Boturão, acho que eu fui feliz na colocação que eu disse que a juventude traz a idade nova, mas isso não compromete a competência, viu? Porque olha que ilustração. Aliás, para completar, ele era
tão impactante para os índios, que os índios tinham ele com uma certa divindade. Por causa da batina dele, chamavam ele de o Padre Voador. E o carinho para as tribos indígenas levou ele para Itanhaém. Itanhaém tem até uma cama, rapaz. Eu já andei lá, o Forçal fez um caminho lá de madeira. Eu cheguei a ver essa cama, e é interessante mesmo o percurso que ele fez para o litoral sul e até a capital. Imagina quanto que ele andava. E desbravador, né? Pois é, que situação que ele enfrentava para chegar... A pena é que nós ainda não conseguimos aproveitar, né, o turismo religioso, né, que é um turismo forte, né, importante e rico aqui para a nossa região metropolitana. Né? Agora, mais do que nunca, com a canonização do Anchieta. Porque há anos atrás, 6, 7, 8 anos atrás, as cidades aqui da região, né, no Condesb, enfim, secretarias de turismo e os prefeitos discutiam aí você formatar turisticamente o caminho de Anchieta, né? O Sidney lembra bem disso, o Rolo também, né? E efetivamente isso acabou não acontecendo, né? Uma formatação turística do caminho de Anchieta aqui nas nossas cidades da região metropolitana. E ficamos no aguardo, né? De que agora que ele foi canonizado, né, isso aconteça. Já devia ter acontecido, né, pela importância de todo o trabalho realizado pelo José de Anchieta aqui pelas nossas cidades e por São Paulo também, não é, o Rolo? Mas, infelizmente, isso não saiu do papel, né? É verdade. Acho que os nossos governantes não tiveram a sensibilidade de enxergar esse grande filão da área turística, né? Principalmente daquele turismo de pessoas vindas do exterior, né? Porque José de Anchieta teve uma história muito marcante. Ele é nascido nas Ilhas Canárias, na Espanha, ele tem toda uma trajetória na Europa, teve uma trajetória em diversos estados brasileiros, só que a trajetória marcante dele no Brasil especificamente foi no estado de São Paulo. Como o Sidney muito bem disse, no litoral, tanto sul quanto norte. Então está faltando essa sensibilidade para esse tipo de turismo, o turismo religioso, ser melhor explorado no Brasil e na nossa região. Dessa cidade litoral, Iguape tem uma festa lá do Bom Jesus de Iguape, anual, é uma coisa extraordinária. É uma festa marcante, parece que é a única mesmo, né? Que se a gente for analisar pelo lado do turismo religioso, é a única que realmente justifica o título. Pelo menos né? em 2 oportunidades, é muito legal. É bastante renovador da fé, enfim, é a religião, né, Boturão? Nesse momento que a gente passa por crises, isso não adianta a gente ficar discutindo religião. Claro a gente tem que que discutir a paz, que pode vir também pela fé. Sem dúvida nenhuma. Bom, esperemos então que agora as nossas autoridades, né, especialmente na área do turismo, consigam aí formatar, né, formatar turisticamente, né, esse caminho do Anchieta, e agora mais do que nunca será um grande atrativo, especialmente para aquelas pessoas que gostam, né, de praticar o turismo religioso, e tem muita gente pelo Brasil afora que gosta disso. Exatamente. Olha, a gente recebeu a informação aqui agora à tarde, né? Eu estou aqui no site do G1, e a 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, manteve a decisão que condenou o deputado federal Beto Mansur a pagar a indenização de R$200 mil por dano moral coletivo. A punição aconteceu, segundo o processo, em razão da constatação de trabalho escravo e trabalho infantil numa fazenda do deputado em Goiás, a cidade de Bonópolis. Não é? A decisão foi tomada no julgamento realizado na última terça-feira. Através da sua assessoria, o deputado Beto Mansur, ex-prefeito aqui de Santos, informou que não cometeu nenhuma irregularidade, não é? E que não houve trabalho escravo na sua fazenda. E, aliás, ele também informou via e-mail a algumas dos principais veículos aqui da região, que ele já teve uma decisão favorável em Goiânia. Né? Agora, o TST, por se tratar de decisão colegiada, o Sidney pode explicar isso aqui, a turma de ministros decidiu remeter essa decisão para que o Ministério Público Eleitoral adote providências para que o parlamentar, no caso o deputado Beto Mansur, fique inelegível com base na lei da ficha limpa. A 5ª turma analisou recursos do Ministério Público da Fazenda e o deputado contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região em Goiás, que fixou a indenização de R$50 mil apenas por dano moral. Quer dizer, houve um crescimento aí nessa multa, não é, o Sidney? Olha, o deputado também, através da sua assessoria, garante que não perderá o mandato e garante que não ficará inelegível. Mas a decisão está aqui, a gente registra, TST, Tribunal Superior do Trabalho, condenando
o deputado Beto Mansur por trabalho escravo infantil na sua fazenda em Bonópolis, em Goiás. Olha, Boturão, o cumprimento que eu vou fazer, com certeza o jovem político, o doutor Orlando Rolo, bacharel, já está acompanhando, porque essa lei do ficha limpa 135/2010, no artigo 42, inovou e passou. Ela permite que um colegiado julgando já transite em julgado a decisão que impugna o candidato. Até então, Boturão, a gente podia ir até a última instância. Com essa novidade, o juiz de primeira instância ele é considerado juiz monocrático. Os juízes de tribunal que formam uma Câmara já é um colegiado. Portanto, com essa decisão, encaminhando ao TSE, realmente é possível de se impugnar a candidatura do Beto Mansur. Então, com isso, com esta decisão do colegiado, decisão colegiada do TST, que será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, o deputado federal Beto Mansur deverá mesmo ficar inelegível. Na hora do inelegível. registro da candidatura, ele pode ser impugnado. Agora, pode ser impugnado. Pode ser impugnado. Agora, por que eu digo pode ser impugnado? Porque eu também estou apreensivo de ver advogados desses que conseguem, no liame desse arcabouço jurídico, fazer transformações, como aconteceu recentemente no julgamento do mensalão, e voltou, pelo menos, dos tipos de crime voltou a zero. Por quê? Sinceridade, esse artigo 42 nega a eficácia da Constituição. Porque, enquanto a Constituição garante a você o direito à última instância de recursos, esse artigo trouxe essa novidade, que com o colegiado você já transita em julgado a decisão. Ou seja, no caso aqui, a decisão estaria transitada em julgado. Estaria transitada em julgado. Agora, a gente vai ver situações que já marcaram como referência. Por exemplo, Miracatu e Cananéia tentaram liminares para continuar subindo o recurso, inclusive para o STJ e STF, e não passou. Eles foram impugnados e tem novos prefeitos. Acho que você acompanhou isso toda a notícia aqui. Todo mundo acompanhou aqui. Vamos ver se o Beto Mansur sai dessa malha fina. O acompanhamento da imprensa agora vai ser nesse sentido. Muito bem, eu quero acionar o Rolo também. Como eu estou em cima aqui do break, a gente faz um rápido intervalo e voltamos para analisar também uma outra questão, né, o meu caro Alberto Rolo, que diz respeito exatamente ao tempo de demora de trâmite dessa ação contra o ex-prefeito e deputado federal Beto Mansur. Sabe de quando é a ação? 2004. Estamos em 2014, não é? Ou seja, são recursos e mais recursos, enfim. Cometeu a ilegalidade, seja punido. Não cometeu a ilegalidade, que seja absolvido. Mas não é possível levar 10 anos praticamente, né, para se definir uma situação desse tipo. A gente vai para o intervalo, mas antes você confere aí o vídeo sobre o trabalho infantil aqui em Santos e daqui a pouco, na sequência, a gente volta com o painel regional. Voltamos, segundo bloco do nosso painel regional. A gente com prazer conversando aqui com o nosso Orlando Rolo, vereador não está licenciado, na verdade. O Rolo é primeiro suplente, né? Primeiro suplente do PSTB, já assumiu a cadeira na Câmara, né? Poderá assumir em outras oportunidades também. E o nosso Sidney Costa, companheiro, advogado e radialista, participando aqui conosco, né? 3014-5281, você liga para cá, participa com a gente, envia aí a sua pergunta, o seu comentário, você fica à vontade para participar com a gente. Bom, Rolo, se você quiser comentar aí também a questão jurídica, técnica, né, do julgamento do ex-prefeito Beto Mansur, deputado Beto Mansur, condenado pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, né, por trabalho escravo infantil numa das suas fazendas, ou na sua fazenda em Bonópolis, em Goiás, né? Mas eu gostaria também de remeter a você, atuante na política, como suplente de vereador, né? Esse processo vem de 2004, né? Então, o deputado já passou por 3 eleições. Uma de 2006, se elegeu deputado, depois se reelegeu em 2010, e aí houve um período aí em que ficou uma dúvida, né, se ele poderia assumir ou não, 30 dias aproximadamente que houve essa discussão, e depois por uma eleição municipal em 2012, foi vencida pelo atual prefeito Paulo Alexandre Barbosa, né? Ou seja, é muito tempo, não? É verdade, Boturão, 10 anos é muito tempo para um processo judicial. Além do mais, nesse processo, que é de interesse social, interesse da população, a população ela anseia por uma resposta rápida do Poder Judiciário. Mas os trâmites burocráticos, os trâmites legais, eles determinam que haja essa morosidade.
Então, são processos que têm que ser analisados nas mais diversas instâncias, assim como o nosso professor Sidney bem elencou no exemplo que ele deu de toda a tramitação que tem que ser seguida. Como eu disse, a população anseia por uma rápida resposta, mas o judiciário está de mãos atadas porque tem que seguir a legislação. Infelizmente, é uma máxima que existe no nosso país, essa demora nos julgamentos. Pois é, isso é realmente incrível, né? E fica essa situação de impunidade, não é bem o caso do deputado, ninguém está julgando aqui o ex-prefeito, né, o deputado Beto Mansur, a respeito dessa situação, né? Mas 10 anos para se definir, né? Uma figura pública, né? Candidato a deputado, candidato a prefeito, deputado federal exercendo o mandato, não, Sidney? É uma coisa que a gente realmente não consegue compreender. São os recursos em cima de recursos e mais recursos que levam a isso, não? Exato. Eu fui chamado agora para um pensamento, não falar qualquer coisa, porque o vereador ilustre, jovem, Rolando Rola, me chamar de professor agora aumentou minha responsabilidade. Vou aceitar a chamada, viu, Rolando? Porque esse caso em particular, como afeta a minha área de especialização em direito eleitoral, aliás, a área que quem contribuiu foi o seu tio. Abraço ao emérito doutor Alberto Rolo, o maior advogado eleitoral do Brasil, além de ser um grande chapa. Faz tempo que, no convívio que tive com ele como aluno, e depois fui jogar bola no time que ele, não sei se ainda tem, porque já faz tempo que eu fiz isso, ainda fomos para o churrasco na casa dele, a generosidade dele e a forma que ele se chega àqueles que olham ele com admiração é invulgar. Se todos nós entendêssemos que podemos ser referência quando chegamos num certo nível profissional, porque até o momento que eu sentei naquela classe, eu olhava ele com uma maior autoridade, com uma certa reserva, e hoje comungo de uma comunhão inesquecível daquele tempo que passei como aluno dele. Portanto, se é um professor que tem aqui, e ele merece ser lembrado, até porque me ajudou a chegar nesse estágio da minha vida profissional, é o doutor Alberto Rolo, e na sua pessoa eu mando esse abraço aí, que você é sobrinho dele. Parabéns também nisso. Agora, não podemos desconhecer algo pontual que acomete tanto o judiciário federal, onde se encaixa também a competência da Justiça do Trabalho, como também o estadual. Boturão, o estadual eu tenho os números. Já tem mais de 7 mil processos distribuídos, o ano nem começou. E agora com esse modelo de certificação eletrônica, que você já não vai mais no fórum, envia a inicial do seu escritório, parece que não se tem o cuidado de outros tempos, que a gente mandava uma cartinha para a parte contrária, tentava um acordo, só esgotado esse e-mail, é que a gente ia para o judiciário. Parece que a facilidade de você, do seu escritório, já mandar a ação, nem ir ao fórum para distribuí-la, você já não chama mais ninguém para acordo nenhum. E isso, Boturão, vai ser a inviabilização do judiciário. Já temos tocado nesse assunto, que a gente tem chamado de judicialização dos estados das coisas. Essa judicialização acontece também no poder público, já não se consegue acordos também nas câmaras, no Congresso, vai tudo lá para o judiciário, e agora também no meio do povo isso acontece. Talvez esteja aí uma justificativa, se é que eu posso usar isso como justificativa, de um caso tão grave como é esse do julgamento de trabalho escravo ter demorado tanto. Pois é, uma coisa impressionante, né? Bom, viramos a página, né? Vamos discutir um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre a política local, né? O que vem se passando aqui pela cidade, uma série de questões aí polêmicas, mobilidade urbana, educação, saúde, enfim, né? Um governo que já completa agora 1 ano e 4 meses, hein? Impressionante. Verdade, né? Tempo passa rápido. Né, Rolo? Você assumiu a cadeira na Câmara por um período, Assumi em 2 oportunidades. 2 vezes, né? Assumi em dezembro e agora em março. Março passado. Como é que foi a experiência, enfim? Experiência muito produtiva. Mesmo assumindo interinamente por um curto período, eu tive a oportunidade de apresentar diversos projetos, requerimentos em benefício da população. Tudo que eu apresentei está tramitando. Já tive um dos projetos, inclusive, aprovados pelo plenário, um projeto de decreto legislativo. Então, é uma experiência sensacional e pretendo honrar o voto, né, dos nossos eleitores, dos nossos amigos, que em 2012 acreditaram nas nossas ideias, nos nossos projetos. Muito bem. Sidney, pois não. Temos aqui a sua base eleitoral, qual é?
Minha base eleitoral ela é ampla aqui no município. Ela é formada basicamente por eleitores da cidade inteira, tanto é que eu tive voto em quase todos os colégios de Santos, salvo engano, apenas não fui votado em um colégio da Zona Noroeste que teve poucas sessões eleitorais. A minha base eleitoral ela é formada por torcedores do Santos Futebol Clube, em virtude da minha militância política interna no Santos Futebol Clube. Então, tendo em vista essa informação, a minha base ela é espalhada pela cidade toda. Tá bem a sua base eleitoral, viu? E assim os torcedores do Santos. Mas é um bom momento, né? Finalista do Campeonato Paulista, né? Vamos ser campeão, né? Com certeza, estamos torcendo para isso, né? Vamos estar lá domingo na primeira partida da final e dia 13 na segunda partida também, torcendo fervorosamente pelo nosso Santos. Embora sendo do grupo da oposição, mas o que importa é o Santos, o clube, evidentemente, né? É verdade. Nessa hora todo mundo veste a mesma camisa, né? É verdade. O Santos está acima de tudo. A oposição, situação, fica de lado. O que conta mesmo é ver o Santos campeão. E você foi vice-presidente da federação, né, também, né? Eu fui vice-presidente já do Conselho Deliberativo do Santos, fui vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Hoje estou como conselheiro do Santos Futebol Clube. Perfeito. E a área da atuação no dia a dia? Eu sou servidor público estadual da área de segurança pública, trabalho no 3º DP de Santos como investigador de polícia. Estou lá ajudando a reprimir o crime nessa área do 3º DP, Ponta da Praia, Embaré, Estuário, Aparecida. Estou lá à disposição da população também. Segurança pública que é sempre um drama, né? Um drama e me causa a espécie que essa área aí, principalmente da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, tem um representante lá na Câmara. Aí, que interessante, faz tempo que eu não vejo alguém dessa área se entregar para representar primeiro a sua classe, e assim como você falou, de uma base eleitoral bem estendida. E lá o Macuco Estuário, é também tua base eleitoral? Sim, Macuco Estuário é sim a nossa base, até porque temos diversos amigos lá nesses 2 bairros de Santos. E falando na Polícia Civil, a minha representação perante os demais policiais civis, na Câmara eu tive a oportunidade de apresentar 2 projetos em benefício dos policiais civis de Santos. Um visando não a isenção, e sim a redução do IPTU dos policiais civis que residem na cidade de Santos e que tenham como apenas um imóvel, destinado exclusivamente para suas moradias. Esse projeto já encontra-se em tramitação e também apresentei o projeto do Prolabore para os policiais civis que atuam em Santos. Também está tramitando, porque a Polícia Militar, através dos seus representantes, eles já aprovaram um projeto da atividade delegada, um projeto que beneficia especificamente o policial militar. Então, nós elaboramos o projeto do Prolabore, que os policiais receberiam um auxílio através de convênio elaborado Governo do Estado e Prefeitura Municipal. Projeto semelhante já encontra-se tramitando e em vigência em diversas cidades do Brasil, mais especificamente do Estado de São Paulo também, e nós acreditamos ser esses 2 projetos um fator preponderante e motivacional para os policiais civis que exercem a profissão em Santos e que também residem aqui. Olha, Orlando, parabéns pelo primeiro projeto. Segundo, tem uma reserva, mas aqui à noite, a sala de entrevista, luz, é uma vitrine, imagem, som, para a gente apresentar mais um programa de utilidade pública. Enfim, então, realmente, tirar policiais de áreas de risco, facilitando aí, diminuindo impostos para que ele possa localizar-se melhor, é uma boa iniciativa, te parabenizo, mas vou voltar no Estuário e no Macuco, porque foi uma manchete hoje que a CETESB já vai elaborar a sua licença para que o projeto do túnel submerso continue aonde está. O próprio superintendente da DERSA foi bravo, foi forte, e disse que não sai deste lugar. O lugar vai ser esse. E fim de papo. Nós temos aqui o nosso amigo mesmo, o dileto amigo, eu tenho prazer de ter sempre encontros com ele e saber mais da cidade, que é o Banha, e ele tem encampado essa luta para que
tenha-se pelo menos ouvidos para a proposta dos moradores. Aquilo era um mangue, aquilo era um lugar abandonado, as famílias colocaram a história das suas vidas para que isso se tornasse um bairro e transforma também, mantendo o traço ali do túnel, num grande caminho de carga pesada, que a cidade já não aguenta mais, tendo outros pontos, inclusive o que salta a conversa em qualquer lugar é o lado da Alemô. Você esteve lá na Câmara, deve estar também acompanhando pelo jornal essas coisas, a gente queria, pelo menos como cidadão, ouvir a sua opinião sobre isso. Daqui a pouquinho o Rolo vai falar sobre isso, né? A gente vai para o rápido intervalo, estouramos aqui já o segundo bloco, voltamos com o painel regional em instantes. Até já. Estamos de volta, terceiro e último bloco desta edição do painel regional, com prazer conversando com Orlando Rolo, não é? Ele que é suplente de vereador do PSDB aqui na Câmara Municipal de Santos, e o nosso Sidney Costa mais uma vez com a gente. A gente falou há pouco sobre a operação delegada, né? Ou atividade delegada, enfim, e ficou uma dúvida no ar aqui, né, Sidney? E o Orlando quer esclarecer exatamente qual é a sua posição, né, com relação a isso. Para esclarecer o nosso projeto, existe uma grande diferença entre a atividade delegada, a operação delegada da Polícia Militar e o Prolabore que nós propusemos para os policiais civis. Esse Prolabore seria através de um convênio entre a Prefeitura Municipal e o governo, que pagaria um valor a mais estipulado pelo prefeito, em virtude dos policiais estarem exercendo a sua atividade no município de Santos. Esse X a mais seria um fator motivacional para que os bons policiais exercessem a sua profissão em Santos. Ele seria uma motivação a mais para eles quererem atuar em Santos. Não implicaria em nenhuma dobra de jornada, em nenhuma hora extra, que eu particularmente sou contra. Mesmo sendo do PSDB, partido do governador do estado, eu não concordo com essa atividade delegada, no jeito que ela é exercida hoje, com o policial tendo que fazer horas extras a mais em detrimento dos seus horários de folga. Mesmo alguns policiais estando precisando dessa questão financeira, eu entendo que a folga é fundamental para o bom desempenho do policial, tanto da sua vida pública e da sua vida profissional. O ideal mesmo seria o governo do estado pagar bem, tanto policial civil quanto policial militar. Olha, retiro a reserva. Sem dúvida nenhuma, né? Eu não queria entrar numa polêmica que a gente manteve aqui como pontual, que é utilidade pública mais à noite. Então, retiro a minha reserva, parabéns pelos dois projetos. E acho que seria até uma maneira de separar o joio do trigo dentro da própria polícia, porque esse tipo de estímulo chama os bons policiais para querer ficar na cidade. Com certeza. Perfeito. Muito bem, e voltamos então aí sim à questão do túnel, já que hoje os jornais aqui da cidade estamparam, né, que o processo do túnel ligando Santos Guarujá avançou, né, com a licença prévia concedida pela SEMAN, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e o CONSEMA, o Conselho de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, um órgão ligado ao outro, evidentemente, né, a DERSA, para que dê prosseguimento ao projeto do túnel ligando a ligação seca Santos-Guarujá, exatamente ali como colocou o Sidney no final do bloco passado, né? Naquela área da Rodrigues Alves, ali próximo a Rodrigues Alves, Macuco, Estuário, ligando com a prainha em Guarujá, e a gente quer saber a opinião do nosso Orlando Rolo sobre esse tema também. Eu sou favorável à luta dos moradores do estuário, do Macuco, que são moradores já bastante prejudicados pela municipalidade, pelo poder público, principalmente nessa questão, eu gosto de citar, até porque eu também apresentei um projeto nesse sentido que está tramitando na Câmara Municipal, eles são prejudicados até quando eles vão estacionar os seus veículos. Falo especificamente ali das casas populares, onde as ruas são muito curtas e os moradores não têm onde estacionar dignamente, têm que colocar os seus carros na calçada e, eventualmente, alguns agentes da CET aparecem ali, inclusive, para multá-los. Então, eu apresentei um projeto visando maneiras alternativas de estacionamento naquele local. Porque, como eu disse, acredito que os moradores do estuário do Macuco já são bastante e muito prejudicados pelo poder público. Eu creio, na minha concepção, que
que o poder público poderia desenvolver locais alternativos, traçados alternativos para esse túnel, que não venha prejudicar moradores que estão estabelecidos lá há mais de 50 anos. E por isso que eu parabenizo até publicamente o vereador Banha, que é um vereador à frente do seu tempo, não porque ele tem bola de cristal, porque ele percorre a cidade toda. Exatamente. Ele, como um político atuante, ele percorre a cidade toda e está ciente de todos os problemas que a população tem. Exatamente. Então, por isso que o Banha, por exemplo, saiu em defesa daqueles moradores, porque ele conhece os problemas da cidade. Então, para sintetizar essa minha opinião, eu sou favorável aos moradores do estuário e do Macuco nessa questão. Creio que o governo poderia buscar alternativas de traçado. Muito bem. Não está com muito jeito disso acontecer, né? Mas vamos aguardar o posicionamento luta, né? Aí, mais uma vez, posicionamento aí dos vereadores. O Banha já se posicionou várias vezes com relação a esse tema. Num outro momento teve aí o apoio praticamente da Câmara Municipal como um todo e do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, foi muito incisivo, né? Dizendo que ninguém seria prejudicado aqui na cidade de Santos, em hipótese alguma, e que outros traçados estariam sendo estudados. E aí agora vem essa novidade aí com a pré-licença ambiental para que a Dersa dê sequência a esse projeto. Sofia Sakalauskas, é isso que eu estou entendendo aqui, lá da Ponta da Praia, diz assim: Orlando, como suplente, o que esperar dos vereadores, que já são velhos de guerra? Em sua opinião, qual será a maior dificuldade que você pode vir a enfrentar, né, quando retomar o mandato? Ou, de repente, né, se acabar ainda nessa legislatura assumindo, né, o rolo? Eu acho que toda renovação é salutar, é bem-vinda, não só na política, em todos os ramos, em todas as atividades. Alguns vereadores têm muita experiência, mas na minha concepção já deram o que tinham que dar. Outros, ainda, mesmo que há muito tempo lá, ajudam os novos a adquirirem experiência. Cada caso é um caso. Mas eu espero voltar a assumir em outras oportunidades e ajudar a população apresentando alguns projetos. Clóvis, Secretaria de Turismo do Estado, Clóvis Vasconcelos, né, jornalista Clóvis Vasconcelos, parece que ele está em contato conosco, né? A Secretaria de Turismo do Estado criou em 2011 a Rota Caminhos de Anchieta, com 370 quilômetros, que vai de Peruíbe até Ubatuba. E essa rota já recebeu mais de 7 mil visitantes peregrinos, diz aí o Clóvis, né? Mas tudo bem, então fica feita aí a correção publicamente. Um abraço ao Clóvis, obrigado pela participação aqui com a gente, né? Mas é algo que me parece muito pouco divulgado, né? Exatamente. Podia ter uma divulgação mais forte, divulgação maior, me parece, é a impressão que eu tenho. Tem que fazer um caldo cultural disso aí, mas oportuna a lembrança, obrigado aí, Clóvis, também, agradeço. Interessante, mas 7 mil peregrinos com uma história de um homem desse que marcou. Uma iniciativa boa que carece de maior divulgação, né? Eu já andei muito lá por Itanhaém, e até um abraço lá à família Alves de Lima, que na ocasião que eu estive trabalhando lá em Itanhaém, ela foi candidata a prefeita no ano de 2004, enfim, e andei muito lá. É uma cidade vocacionada, viu, Boturão, para turismo fazer esse, inclusive no Anchieta, porque o Anchieta está na praça principal, tem um traçado lá dos lugares que ele mais frequentava, inclusive o lugar que ele descansava. E essa cama do Anchieta é muito singular mesmo, porque são rochas marcadas pela natureza e que formam um lugar muito aconchegante, um negócio muito interessante, que fica inclusive com o rosto para o oceano, viu? Fantástico. Muito legal lá. E quem facilitou essa chegada lá, que você tinha que fazer um périplo pelas pedras. Périplo é bom, né? Pelas pedras, quem facilitou isso, colocando lá uma ponte de madeira, foi o nosso Forcel lá, que continua no poder. Está o Marco Aurélio, mas é pupilo dele. Muito bem, nós estamos encerrando aqui, em cima da hora, mais uma edição do nosso painel regional, com prazer recebendo aqui o nosso Orlando Rolo, ele que é suplente vereador do PSTB na Câmara de Santos. Obrigado, Rolo. Espero que você volte aqui em outras oportunidades para debater a cidade e a região. Obrigado. Obrigado, uma honra ter participado contigo e com o nosso professor de Direito Eleitoral, Dr. Sidney. Sidney Costa, né, que tem a opinião que o povo gosta, tá certo? Olha só, Boturão, olha E só lembrando aqui, a produção me lembra bem, hoje, sabe quem faz aniversário hoje? Diga, chefe. Uriel Vilas Boas, nosso vai estar telespectador number one, né, aqui do painel regional e um dos comentaristas do painel regional Debates. Alô, Uriel, um abraço, saúde, felicidades para você,
Já nos vimos hoje, já nos cumprimentamos agora de público, né? Parabéns a você, saúde e alegria, tá bom? Legal. Fechamos aqui o painel regional, que volta amanhã às 10 da noite, na sequência do JB, 1h30 da tarde, o painel Debates. Até amanhã, tchau.